Meus amados irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando o segundo dia dedicado a São José. Faremos 31 dias de reflexões e oração ao Santo Patriarca. Hoje, segundo dia, iremos ter como tema quem é São José. Iniciemos então esse momento de reflexão e oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se alguém perguntar a você quem é São José, o que você poderia responder? Vou lhe dar uma dica do que muitas pessoas não falam. São José é o mais santo, o mais ilustre e o mais perfeito homem que já se viu no mundo. A criatura mais perfeita saída das mãos de Deus depois de Maria. Profundo, pesado, algumas vezes até as pessoas estranham podermos falar isso de São José. Mas, conforme for passando os dias, nós vamos aprofundar e conhecer um pouco mais sobre ele. E vamos dizer sim, ele é o mais santo dos homens que vieram. Depois de Maria, a criatura mais perfeita. Ele está acima dele somente Jesus e Maria. Abaixo, todos os homens. Pode-se colocar abaixo dele os maiores dos patriarcas, os maiores dos profetas, os apóstolos e os maiores santos que conhecemos. Nenhum deles está acima do Pai adotivo de Jesus. Bom, podemos dizer também, e que é algo muito importante, tão importante que vai ter um encontro inteiro só para falarmos sobre isso. São José foi predestinado. Isso mesmo. Ele é tão importante que não podemos colocar na cabeça que ele caiu de paraquedas. Olha, eu tenho a mãe de Jesus, o Espírito Santo vai vir e do nada se escolhe um homem para simplesmente ser o pai. Não, ele foi predestinado pelo Senhor para fazer parte do plano da encarnação. E sobre isso falaremos amanhã. No nosso terceiro encontro será somente sobre predestinação de São José. Vale lembrar que o anjo, quando anunciou a encarnação, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 20, fala assim: ele foi enviado a uma virgem desposada com um varão, que se chamava José. Era ela que era a casada com São José, da casa de Davi. Bom, São José teve uma missão na terra singular e sublime, e por causa disso teve privilégios que o adornaram. Ele era o esposo virginal da mãe do Verbo, seria o pai adotivo, o guardião, o sustentáculo do Salvador do mundo. Se pudéssemos responder quem era São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, o maior de todos os santos, o justo. Aliás, pesquise, procure na palavra de Deus quem é chamado de justo. É José. Bom, vamos aprofundar então sobre a questão de José ser pai de Jesus, o pai adotivo. Na verdade, em várias reflexões que eu vejo, é até bonito dizer que falamos que ele é pai adotivo por tradição, mas podemos citar que ele é um pai adotado. Isso mesmo. Foi Deus que escolheu José para ser o pai. Ele mais foi adotado, mais foi escolhido do que escolheu. Mas vamos adotar o termo conhecido dentro da igreja: pai adotivo. A maior glória que Deus pôde dar a José foi ele ser pai do Filho de Deus humanado. E nós vamos encontrar várias citações bíblicas falando sobre
José ser realmente o pai de Jesus, de ser conhecido como o pai de Jesus. Sabemos que é um pai adotivo, como falamos, mas toda a comunidade sabia e declarava que José era o pai de Jesus. Nós podemos ver ali algumas passagens como: admiravam-se seu pai e sua mãe do que dizia ele. Iam os pais de Jesus todos os anos a Jerusalém. Ficou Jesus em Jerusalém sem que soubessem seus pais. E quando Maria foi falar com o menino Jesus que ficou perdido no templo, ela disse assim: eis que eu e teu pai, cheios de aflição, te procuramos. Sempre nos evangelhos, São José é chamado e considerado pai de Jesus, mesmo pelos evangelistas que conheciam a origem de Jesus e sabiam que ele tinha nascido do Espírito Santo. Sempre citam São José como o pai de Jesus. Sim, um pai putativo, um pai genealógico, jurídico, legal, adotivo, eletivo, nutrício, virginal, afetivo, enfim. O ofício de São José foi ser pai de Jesus. É para isso que ele deu o seu sim. A glória dele é ser realmente pai de Jesus. Mas além disso, além de ser o pai de Jesus, ele foi também o esposo de Maria. Sim, foi o verdadeiro e legítimo esposo de Maria e de um matrimônio tão perfeito, virginal e fiel que se tornou fecundo. Desse amor veio Jesus. Quando Deus criou o homem lá no paraíso, isso é importante para a gente guardar bem. Quando Deus criou o homem no paraíso, ele criou uma mulher semelhante a ele. Ele criou uma companheira semelhante a Adão. Eva era semelhante a Adão. Da mesma forma podemos dizer que nesta união entre Maria e José, Maria é pura, é bela. José não podia ser diferente disso. José não poderia ser um homem qualquer. Ele era justo, ele era puro, ele era santo. Deus fez com que José fosse semelhante a Maria. A formação de José foi semelhante a Maria. E isso não sou eu que estou dizendo, foi São Bernardo que declarou isso e entendeu que São José deveria sim, como Eva e Adão tinham a mesma formação, Maria e José também o teriam. O céu escolheu São José como único e digno de um tesouro diferenciado, Maria. Foi ele que foi escolhido para cuidar deste tesouro. E se Deus escolheu com o desempenho dessa missão, realmente ele era a pessoa mais digna para realizar essa tarefa. Bom, nós iniciamos esse dia com uma pergunta: quem é São José? E fica aqui a resposta dada pelo evangelista: é o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Todos os outros adjetivos vêm através disso, ele ser esposo e pai de Jesus Cristo. Bom, como todos os dias vamos fazer, vamos dar exemplos de santos que têm devoção a São José. Hoje, ao invés de falar sobre um, vamos falar sobre dois. São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era muito devoto de São José. Aliás, tem uma oração linda feita por São Francisco de Sales a São José. E ele se correspondia com Santa Joana Chantal. Santa Joana, fundadora da Ordem da Visitação, a qual recebia correspondências e orientações de São Francisco Sales. Certo momento, São Francisco Sales mandou a Santa Joana uma correspondência.
E nessa correspondência tinha a ladainha a São José. E ele, ensinando Santa Joana, disse: cante essa ladainha. Se você não conseguir e não puder, pelo menos balbucie essas lindas invocações. Tenha sempre no seu coração essas características e virtudes dadas a São José. E Santa Joana, ela colocou isso em prática. Disse que sempre que ela ia fazer alguma leitura sobre as regras do seu grupo ou alguma coisa, ela beijava os pés de São José, colocando sim a ele tudo aquilo que ela iria necessitar. Que nós também possamos colocar nos pés de São José aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos. Vamos encerrar então esse segundo dia com a nossa oração. Lembrai-vos, para que a gente possa pedir a São José que nos auxilie. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha invocado vossa proteção e implorado o vosso socorro não fosse por vós atendido. Animado eu, com igual confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Ah, não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Verbo de Deus humanado, mas recebei-a, atendei-a piedosamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que possamos continuar a nossa caminhada do mês de março, o mês de São José. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal e coloque a opção do sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Se possível, curta também, nos ajuda muito na divulgação. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos tornar José cada vez mais conhecido. Sempre que olhamos para São José, vemos Jesus Cristo. Meus irmãos, nos encontramos amanhã, onde falaremos sobre a predestinação de São José. Até amanhã.